Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui agora para fazer uma oração, adorar o nosso Deus e abençoar a nossa vida, abençoar nosso dia, abençoar nossa família pela fé, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Jesus. E a base bíblica de hoje, irmãos, está no Evangelho de São João, no capítulo 1 e no versículo 29. Louvado seja Deus, que diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus maravilhoso. João Batista, não era o São João que escreve o livro do Evangelho, não. Esse João que escreve o Evangelho é outro João. O João que apareceu batizando no Rio Jordão. Esse foi morto, decapitado por Herodes. Herodes prendeu ele porque ele tinha profetizado que o Herodes estava em adultério com a cunhada dele, do seu irmão Filipe. E então Herodes prendeu João Batista e depois ele foi decapitado no cárcere. É uma história muito complicada. Então, meus irmãos, João estava com os seus discípulos em um determinado lugar e Jesus ia passando. Aí ele disse: Esse aí é aquele que eu falei de vocês que vem após mim, que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Senhor, louvado seja Deus. O Cordeiro, mas como assim que se explica esse negócio, pastora Terezinha? O Cordeiro de Deus, por quê? No tempo da lei, os sacerdotes, eles matavam as ovelhas, os cordeirinhos, para celebrar o chamado holocausto a Deus. Deus recebia a oferta deles. E Deus falava com os profetas, Deus falava com os sacerdotes, mas passou um determinado tempo que Deus não falava mais nem por profecia, nem por revelação, nem por sacerdote, nem por ninguém. Esse período de silêncio foram 400 anos. Imagina, gente, 400 anos dá o quê? Dá 4, 5 gerações, com certeza. Aí Deus, contemplando eu vou falar assim uma palavra chula, mas você vai entender. Contemplando a miséria deles, desgarrados, sem auxílio de ninguém, cada um fazia o que dava na sua cabeça. Porque no princípio tinha os reis que governavam, depois não tinha mais rei, era juiz. Depois não tinha mais juízes para julgar o povo. Aí eles estavam desgarrados como ovelhas que não têm pastor. É assim que a profecia do profeta Isaías fala. Como ovelhas que não tinham pastor. Então, o próprio Deus resolveu enviar o seu Filho amado a esse mundo. De forma que nasceu de Maria, como nós sabemos a história. Jesus Cristo, ainda uma criança, já começou ali a apresentar-se ao povo, fazendo os seus milagres. Uma criança que eu digo assim, após os seus 12 anos de idade, ele já começou a aparecer. Mas, na verdade, para realizar o seu ministério na terra, ele esperou o tempo de se completar 30 anos, porque profeta nenhuma ou mestre nenhum poderia ensinar menor de 30 anos. Aqui os menores a gente diz que é de 21, 22 anos. Agora abaixaram aí, nessa lei renovada aí para 16 anos. O menor agora é com 16 anos. Então,
Aí Jesus, ao completar os seus 30 anos, ele começou o seu ministério de ensinamento. O primeiro sinal que Jesus fez, notório, foi a multiplicação do vinho num casamento chamado As Bodas de Caná. Louvado seja Deus, muito lindo. E esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista apresentou aqui, é aquele Cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário, que nós sabemos da história, que foi morto, crucificado, mas a história também conta que ele ressuscitou ao terceiro dia. E porque ele ressuscitou ao terceiro dia com todas as provas do poder que Deus tem, Deus ressuscitou o seu Filho, louvado seja Deus, é que ele tem o poder de perdoar os nossos pecados e nos dar salvação. E em São João, capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não perecer quer dizer o quê? Ser condenado, ir para o inferno. Isso aí que é perecer, que Jesus falou. Mas todo aquele que nele crê jamais será condenado. Mas é preciso que a gente aceite ele em nosso coração, aqui dentro da nossa alma, dentro da nossa vida, dentro do nosso intelecto, dentro do nosso entendimento. Aceitar Jesus Cristo é isto, garantir a nossa salvação, porque sem Jesus é impossível ver o reino de Deus, é impossível ser salvo. Antes de Cristo, era a obediência dos mandamentos da lei, que era muito pesado, muitos mandamentos e ninguém não conseguia obedecer a nada. E o povo estava perdido. Mas depois de Cristo, ele criou o novo mandamento. Ele disse, um novo mandamento vos dou. Aqui no São João, capítulo 15, eu vou mostrar aqui para você como é lindo as Escrituras. É necessário que a gente examine as Escrituras, porque elas contêm a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Aleluia. Não é no capítulo 15 não, mas no capítulo 13, o versículo de número 34. Jesus ensinando os seus discípulos. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Que também vós vos ameis uns aos outros. Se você amar, você já está cumprindo todos os mandamentos. Porque quem ama, quem tem o amor de Deus infiltrado no seu coração, pela graça do Espírito Santo, depois que você recebe Jesus na sua vida, você muda, sua natureza muda todinha. Você passa a ser um discípulo de Jesus. Você passa a ser um filho de Deus. Você passa a ser um herdeiro do céu. Esse é o mistério que você... Esse é o segredo que você precisa entender, meu querido. Que você está vendo e ouvindo agora eu falar com você. Leia as Escrituras e peça entendimento ao nosso Deus, que Ele vai lhe dar entendimento da palavra para você aprender. Você tem um valor, meu irmão. Você tem um valor. Tem até um louvor que canta dizendo que você tem um valor. Ele habita em você. Você tem um valor. Louvado seja o nome de Jesus. Aí muitos dizem assim, mas eu já tenho Jesus desde que eu nasci. Eu já tenho Ele no meu coração. Tem não, irmão. Não tem não, é engano. Engano de quem pensa que tem Jesus no coração. Se você não confessar o nome dele com a sua boca, crer e confessar. No livro de Romanos,
O livro de Romanos está escrito, vou encontrar aqui já já para você, capítulo, ver se eu consigo achar aqui, irmãos, rapidinho para você. Acho que o capítulo 9, aleluia. Capítulo 9, versículo 9 também. No versículo 8, ele diz assim: mas que diz? Que diz o que? As Escrituras, né? Louvado seja Deus. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Crer e confessar. Quando a gente pergunta se alguém já tem Jesus no seu coração e confessa, ele diz: eu tenho Jesus desde que eu nasci. Não é assim, não. Confessar ser um servo de Deus é diferente. Se entregar para Jesus, ter uma comunhão com o Pai Celestial é diferente. Quando você aceita Jesus na sua vida, você se decide a essa fé cristã, você se torna um apóstolo, você se torna um discípulo, você se torna filho de Deus. No capítulo 1 do Evangelho de São João, louvado seja o nome de Jesus, o capítulo 1 aqui, meus irmãos, está aqui no versículo 12, capítulo 1, verso 12, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos que receberam Jesus na sua vida, no seu coração, se decidiram. Aí vem o Espírito Santo e toma a nossa vida, o nosso entendimento. E aí a nossa natureza é toda mudada, é toda trabalhada pelo poder divino. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. O apóstolo Paulo fala isso, agora eu não sei onde está escrito, senão eu mostrar para você agora. Mas eu vou procurar, em outra live eu vou falar, em nome de Jesus. Quem mentia não mente mais, quem roubava não mente mais. É assim. Glória a Deus maravilhoso, o comportamento da pessoa muda, a pessoa se torna uma pessoa alegre, feliz, diferente, tem uma unção nova na sua vida. Glória a Deus vivo maravilhoso. Foi assim que aconteceu comigo, no dia que Jesus me escolheu, e ele ainda diz, deixa eu ver aqui se eu confiro para você. Se é no capítulo 3 de São João. Louvado seja Deus maravilhoso. Aleluia. Glórias a Jesus. Glória a Deus maravilhoso. Ele diz que todos aqueles que o aceitaram, ele torna filho de Deus. Mas é quando a gente deseja, é no capítulo 15, o versículo 16. Você vai pegar a sua Bíblia e você vai conferir. São João 15, 16. Ele diz assim: olha, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, ele diz assim: vos nomeei, lhes dei um novo nome. Mas que novo nome é esse, gente? Nome de filho. Filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas o Apocalipse, São João, na visão que ele teve, no Apocalipse, ele diz que nós temos um novo nome que nós só vamos conhecer quando a gente chega lá. Que nome é esse? É uma curiosidade. Ele diz que ele vai dar uma pedrinha branca nas nossas mãos, que nós vamos saber quando nós chegar lá.
Você tem essa pedrinha branca nas suas mãos que você recebeu quando o Espírito Santo entrou na sua vida, essa joia maravilhosa, guarde ela. Nas suas mãos quer dizer, nós alcançamos pela fé um novo nome escrito no céu, que nós só vamos conhecer quando a gente chegar lá. Louvado seja o nome de Jesus maravilhoso. Então, meus irmãos queridos, a verdade é essa. Nós somos escolhidos de Deus, herdeiro do céu. Somos diferentes nesse mundo. Quando você vê um crente, você logo conhece ele pelo abrir da sua boca. Você nunca vai ver um crente convertido, o salvo por Jesus. Por isso que a gente diz que nós somos salvos. É essa a razão. O salvo por Cristo. Você nunca vai ver ele xingar um palavrão, nem amaldiçoar ninguém. Porque ele mesmo aprendeu. O Espírito Santo é quem rege a sua vida. Ele não vai nunca amaldiçoar ninguém, mas vai sempre abençoar. E o conselho de Jesus é para nós abençoar até aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Nós temos que abençoar eles. É verdade. Quando nós abençoamos, nós também somos abençoados por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aprenda isso com a palavra escrita. Eu sempre vou deixar aqui os versículos escritos para você procurar na Bíblia Sagrada. Você tem uma Bíblia? Leia ela. Se você não tem uma Bíblia, adquira essa Bíblia. Compre uma Bíblia para você. Eu recomendo você comprar a Almeida, revista e corrigida. Também tem Almeida, revista e atualizada. Se você tem a Bíblia católica, também não faz mal. É igualzinho. Você pode procurar que você vai encontrar igualmente. Glória a Deus maravilhoso. Mas leia a palavra de Deus, porque ela é quem vai nos dar salvação. E está escrito também aqui, que eu me esqueço agora onde é que está escrito. Eu acho que é em São João, que diz aqui: examinai as Escrituras, porque vós cuidais nelas ter a vida eterna. E Jesus diz: são elas que de mim testificam. Louvado seja Deus. Examinai as Escrituras. É só lendo a palavra, é só lendo que você vai conhecer. Se você não ler, se você não conhecer, não tem como você compreender, irmãos. Porque a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus falando conosco. É em São João mesmo aqui, no capítulo de número 5. Eu não decoro, mas é difícil decorar. No capítulo de número 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras. Quando ele diz examinar as Escrituras, naquele tempo não tinha ainda o Novo Testamento. Então era para eles examinar o Velho Testamento, a lei, examinar a lei. São elas que de mim testificam, porque o profeta Isaías profetizou a vinda de Jesus, irmãos. Ele diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar a Luão o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Que o Evangelho de São Mateus confere essa palavra. Vê se eu encontro aqui, irmãos. É um pouquinho difícil eu me lembrar, mas porque a gente não consegue decorar. No capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, ele fala a respeito da genealogia, da onde Jesus veio, a qual geração que Jesus nasceu. Aí no versículo 23 ele diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão
pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A virgem conceberá e dará à luz um filho. E não foi assim que aconteceu? Maria foi agraciada de gerar o Filho de Deus. E no versículo que eu li aqui para você, que João Batista apresentou Jesus para os seus discípulos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus Cristo, irmãos, pode nos perdoar os nossos pecados e nos tornar dignos da salvação, da entrada no céu, no reino de Deus. Na hora da nossa morte, os anjos nos levarão, nos conduzirão. Por que os anjos vão nos conduzir? Porque se os anjos não estiverem conosco, a gente não consegue chegar lá. Porque os demônios atrapalham a subida do servo de Deus. Não está escrito isso na Bíblia, mas pessoas que já tiveram sonhos e visões de arrebatamento que vai até os céus, viram que aqui em cima tem uma camada. Existe o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. João, ele teve uma visão do terceiro céu, da glória de Deus. João que escreveu esse evangelho. Glória a Deus. E quem teve visões que conta essa história, que tem o primeiro céu e o segundo céu é cheio de demônios. Então a passagem por esse segundo céu até chegar ao terceiro céu, que é o reino de Deus, aonde nós vamos descansar a vida eterna, passa por essa camada onde é cheia de demônios. Porque no livro de Apocalipse, no capítulo 12, está escrito que ele chama o dragão, a antiga serpente chamada Satanás, capítulo 12 do livro de Apocalipse. O dragão, ele foi lançado lá de cima para baixo, porque ele era um anjo, e ele se rebelou contra Deus, e Deus o expulsou do céu, e ele virou demônio. E quando ele desceu de lá, expulso do céu, os anjos que ele conquistou, porque ele conquistou muitos anjos para ele, está escrito que ele conseguiu dominar a terça parte dos anjos de Deus. A terça parte, irmãos, de 3, tirando uma parte assim, ó, ficaram 2 partes. Ele conseguiu a terça parte dos anjos para ele. Então esses anjos também foram amaldiçoados e desceram junto com Lúcifer. E ele, quando caiu do céu para baixo, ficaram presos aqui nesse segundo céu legiões de demônios. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12. Então, caiu demônio na terra também, que estão aí perturbando as pessoas. São demônios, irmãos, que perseguem as pessoas para fazer o mal, para roubar, para beber cachaça, para se embriagar, para fazer feitiçaria, irmãos, trabalhar com bruxos. Bruxos são os demônios. Bruxas são as esposas de Satanás. Misericórdia, Jesus. Nós temos que conhecer, irmãos, e nós só conhecemos pela Bíblia, que nós conhecemos a verdade. E Jesus diz: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É quando você lê essa palavra que você vai conhecer quem é você. No capítulo 1 ele diz, do Evangelho de São João, que todos quanto receberam a Jesus, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Seja você um filho de Deus, confesso. Nós não temos vergonha nenhuma de dizer que somos salvos, que somos filhos de Deus, que somos apóstolos de Jesus Cristo. É verdade.
Glória a Jesus maravilhoso. Receba Jesus na sua vida. Se você ainda não se decidiu, pense nisso hoje. Que a sua vida vai mudar. Como a gente consegue dizer assim, da água para o vinho. Vai mudar da água para o vinho. E seja muitíssimo abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nessa hora. Amado Deus, querido Pai Celestial, glorifica o Teu nome, meu Deus querido, nesta hora juntamente com esse meu irmão que está vendo e ouvindo esse vídeo, para que seja abençoado, meu Deus, abençoa a sua vida, abençoa, Deus querido, com paz, saúde, prosperidade, bênção da salvação, com bênção da libertação, com bênção de cura. Meu Senhor amado Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu venho te suplicar a tua bênção para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos negócios. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Amém, meu filho? Glória a Jesus maravilhoso.